O sol já se escondia atrás das ladeiras de Ouro Preto, tingindo o céu de um laranja sombrio quando Luiz decidiu contar aquela história. Estávamos na Praça Tiradentes, a cerveja já morna na mão, o calor do dia ainda preso nas pedras tortas daquele chão centenário. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa, como se temesse ser ouvido por mais alguém. "Vocês conhecem a lenda do carpinteiro?" perguntou, e o silêncio foi resposta suficiente para ele continuar. O vento pareceu gelar naquele momento, mas ainda não sabíamos se era só a noite que vinha ou algo mais profundo. Dizem que Antônio Belo, um jovem carpinteiro que vivia na borda da cidade, era conhecido pelo talento com as mãos. Cada peça que esculpia parecia viva, seja um móvel, seja uma cruz para o cemitério velho. Era ele quem cuidava dos caixões, cada detalhe feito com perfeição, e às vezes com pressa, quando a morte vinha cedo demais. Mas havia algo que os moradores sussurravam, algo que ninguém ousava dizer em voz alta. As pessoas falavam que Antônio não era só habilidoso por natureza. Havia um pacto, um acordo sombrio. Luiz fez uma pausa intencional, olhando ao redor como se esperasse que alguém também ouvisse o sussurro que só ele parecia carregar. Lá no alto, depois do cemitério velho, há uma mata fechada, ele sussurrou. E foi lá que começaram a notar coisas incomuns. Certa tarde, uma moça chamada Isabel, filha de um minerador local, viu Antônio carregando madeira daquele lado da mata. Era uma madeira preta, lustrosa e pesada, que ninguém na cidade nunca tinha visto. "Achei que fosse para algum móvel especial", contou ela anos depois, já velha, com a voz trêmula demais para ser só pela idade. Mas o estranho mesmo, ela dizia, era como a madeira parecia ficar mais escura ao anoitecer. Então vieram os desaparecimentos. Primeiro um garoto que ninguém realmente conhecia. Depois, aquele primo distante que costumava visitar nas festas de Nossa Senhora. As cruzes de Antônio adornavam o cemitério com mais frequência, cada uma mais intricada e trabalhada do que a última. E toda vez que a cidade achava que não havia mais o que temer, as luzes se apagavam na capela durante a noite e os sinos tocavam sozinhos. Luiz parou de falar por um instante. Ele apertou a cerveja como quem prende algo maior dentro de si. A tradição diz que se você for corajoso o suficiente, pode encontrar a última obra de Antônio lá no cemitério, mas deve tentar apenas se for antes da meia-noite. Depois disso, nunca ninguém voltou. No dia seguinte, algo em mim, ou talvez aquele resquício de ego juvenil, me fez decidir checar se Antônio Belo era mais do que uma história. Levaria meu celular, claro, porque nenhuma lenda resiste a um vídeo ao vivo. Peguei uma lanterna velha e subi para o cemitério quando o céu ainda estava cinzento. Mas algo curioso aconteceu ao chegar ali. O ar ficou mais denso. Não era o peso da altitude, não. Era algo como um cheiro, metal misturado com flores mortas. E o som era o silêncio, mas um silêncio tão alto que batia nos ouvidos como se fosse um grito preso. No começo, nada se via além das cruzes tortas mergulhadas nas sombras. Mas no canto mais escuro do cemitério existia uma capelinha que ninguém mais visitava. Cheguei perto como quem tenta enganar o próprio corpo, rezando para aquilo fosse apenas uma construção velha. No entanto, quando empurrei a porta de madeira, ela rangeu como se estivesse viva. Um som arrastado e profundo que ecoou no ar pesado. Lá dentro, o chão era de pedra fria e úmida e no centro havia algo coberto por um tecido escuro. Minha lanterna falhou naquele momento, piscando como se hesitasse junto comigo. Levantei o tecido com mãos trêmulas e lá estava, uma cruz esculpida com a tal madeira negra, brilhando como se tivesse acabado de ser envernizada, apesar da poeira ao redor. Mas o que me fez recuar foi o som, um respirar lento, rouco, vindo de onde nada deveria respirar. E nesse instante senti algo atrás de mim. Não sei dizer o que era, mas o vento esquentou e uma voz grave, quase um sussurro, murmurou meu nome.
Virei-me num impulso, a lanterna tremendo na mão, mas não havia nada. Pelo menos nada que meus olhos pudessem enxergar. Porém, o cheiro de madeira recém-cortada ficou mais intenso, misturado ao de algo queimado. O som do respirar não cessou. Pelo contrário, parecia mais próximo, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Dei um passo para trás, o coração batendo descompassado, e tropecei em algo duro e frio. Olhei para baixo e vi uma inscrição na pedra do chão, que antes estava coberta por lodo: Antônio Belo, o último a cruzar o limiar. Foi então que percebi: o ar ao meu redor estava imóvel, pesado, como se segurasse o tempo. A voz grave sussurrou de novo, mas desta vez mais clara: vai esculpir meu lugar? E antes que eu pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, apagando o pouco de luz que eu ainda tinha. Eu não estava mais sozinho. O frio ficou cortante, mas o suor escorria pela minha nuca. A lanterna falhou de vez, mergulhando tudo na escuridão. A única coisa que enxergava era o brilho inquietante da cruz negra, agora parecendo pulsar como algo vivo. Passos ecoaram ao meu redor, lentos, arrastados, como se algo ou alguém estivesse circundando a sala. Eu segurei a respiração, mas o som do outro respirar continuava. Mais próximo, mais profundo. Quando senti uma mão áspera encostar no meu ombro, um cheiro insuportável de madeira podre e carne queimada me invadiu. E então, uma risada baixa e cavernosa quebrou o silêncio. Vai fugir, como os outros. Tentei correr, mas meus pés estavam presos, como se as sombras do chão ganhassem forma e subissem por minhas pernas. A sala girava, e a respiração ao meu redor transformava-se em murmúrios, vozes que falavam ao mesmo tempo, todas dizendo o meu nome. Desesperado, gritei, mas minha voz ecoava vazia, devorada pela escuridão. A cruz negra agora brilhava intensamente, pulsando como um coração, e dela algo começou a emergir. Primeiro, dedos ossudos, depois, um rosto. Era Antônio, ou o que restava dele. Sua pele parecia madeira rachada, e seus olhos, dois vazios profundos. A madeira que corta é a mesma que enterra, ele disse, antes que tudo desabasse em um buraco de silêncio e escuridão. Quando despertei, estava de volta à Praça Tiradentes, a cerveja caída ao meu lado, agora quente como o calor retido no chão. Amigos me cercavam, rostos cheios de confusão e medo. Ninguém acreditava em mim. Ainda senti o cheiro de madeira queimada na pele, o gosto metálico na boca, mas o que me fez congelar foi o toque frio no bolso do meu casaco. Quando enfiei a mão, puxei um pedaço de madeira negra, perfeitamente esculpido em forma de cruz, e nela meu nome estava gravado. Por dias tentei esquecer. Tentei acreditar que tudo não passava de alucinação, efeito de uma história muito bem contada e algumas cervejas a mais. Mas, na noite seguinte, quando me deitei, senti o peso daquela cruz de madeira negra no criado mudo, irradiando uma presença que nunca me deixava sozinho. No silêncio profundo da madrugada, ouvi 3 batidas na porta do meu quarto, pausadas, firmes demais para ser o vento. Quando criei coragem para levantar e abrir, o corredor estava vazio, mas o cheiro madeira podre e carne queimada preenchia o ar outra vez. Na terceira noite, acordei com um som diferente. Não eram batidas, era o rangido de madeira sendo cortada, lento e cruel, como se um serra fosse arrastada contra um tronco pesado. O som vinha de dentro de casa, ecoando pelos corredores, e com ele o cheiro, mais forte, mais avassalador, misturado ao calor sufocante que fazia o suor escorrer pelas minhas têmporas. Caminhei até a sala, hesitante, cada passo pesado, como se o próprio chão quisesse me segurar. Lá, no meio do ambiente vazio, uma mesa. Não era minha, não era de ninguém que eu conhecesse. Era nova, mas marcada com símbolos que não consegui decifrar, mas que pareciam olhar para mim. Sobre ela, algo que me fez estremecer.
um martelo e um cinzel. Os mesmos que estavam nos desenhos antigos sobre Antônio Belo, nas histórias dos antigos moradores. E ao lado deles, uma tábua de madeira negra e a ponta de um dedo humano emergindo dela. Foi quando senti a porta atrás de mim se fechar sozinha. O ar na sala parecia vibrar. Meus ouvidos captavam um som baixo, contínuo, como um tambor distante. Tentei me mover, mas meus pés permaneciam pesados, grudados ao chão. Foi quando percebi a madeira negra da mesa. Ela respirava, suavemente, mas o suficiente para pulsar em sincronia com o som invisível que preenchia o ambiente. O dedo que emergia da tábua começou a se mover, estalando, como se acordasse de um sono profundo. E então, lenta e grotescamente, uma mão inteira surgiu, abrindo e fechando os dedos que pareciam buscar algo. A madeira viva estava criando, ou consumindo. O martelo na mesa caiu sozinho. O som seco fez meu coração disparar ainda mais. Era um convite, eu sabia. Um comando. E antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, senti o calor familiar atrás de mim. Não precisava olhar para saber. A presença estava ali, forte e inevitável. Mas agora não era apenas uma sombra ou um sussurro. Um dedo ossudo, impossível de ignorar, encostou na minha nuca. E a mesma voz grave reverberou próxima ao meu ouvido. Está na hora de terminar o que comecei. Meus músculos paralisaram e o ar ficou preso nos meus pulmões. O dedo se arrastou lentamente pela minha nuca, gelado como pedra, enquanto eu sentia o cheiro sufocante de madeira podre tomar toda a sala. A voz grave sussurrou de novo, desta vez mais clara, penetrando minha mente. Pegue o martelo. Olhei para a mesa com aqueles instrumentos impossíveis, os símbolos brilhando fracamente como carvões em brasa. Minha mão, sem que eu quisesse, começou a se levantar. Um impulso estranho, como se algo além de mim estivesse puxando os fios invisíveis do meu corpo. O cinzel escorregou da bancada com a delicadeza de um gesto calculado. Não caiu. Foi oferecido. O som que fez ao tocar a madeira soou mais fundo do que deveria, como se houvesse um oco logo abaixo. Eu fiquei parado, os olhos fixos na mão que surgia da escultura como se brotasse dela. Agora mais visível, dedos longos, curvados, o dorso vincado como madeira antiga. Mas antes que eu me movesse, antes que pudesse sequer pensar em tocar o cinzel ou recuar, a porta atrás de mim se abriu com um estrondo seco. "Não!" gritou a voz rouca e trêmula do velho escultor. Ele entrou mancando, o rosto suado, os olhos arregalados como se esperasse encontrar um corpo no chão. Ao me ver ali, ainda de pé, algo nele vacilou. Parte alívio, parte pavor renovado. "Você não a chama, você nunca a chama", disse ofegante como se as palavras o ferissem por dentro. Olhei para ele e depois para a escultura. A mão havia desaparecido. Ou melhor, nunca esteve lá. A madeira estava intacta, lisa, como se nada tivesse se erguido dali segundos antes. Mas o cinzel, esse ainda estava no chão. "O que é isso?" perguntei. "O que você esculpiu aqui?" Ele hesitou, o olhar fixo na bancada, como se cada fibra da madeira guardasse segredos que podiam despertar a qualquer momento. "Eu não esculpi, só libertei o que já estava. E depois, fechei. Ou achei que tivesse fechado." Houve um silêncio pesado. Algo entre nós dois parecia ainda pulsar no ar, como uma onda que passara, mas deixara a pressão alterada. Essa oficina, ela não é só madeira, entende? É memória, é fome, e tem coisa que quando toma forma, tenta continuar. Mesmo sem a gente, se até a madeira despertou, o que mais pode estar à espera? A oficina não está vazia.